Aula 37, tá? Vou iniciar uma aula sobre acoplamentos, que nada mais são do que elementos, né, que são responsáveis por conexões entre dois diferentes componentes, né? Como vocês estão vendo aí, por exemplo, os mais comuns são os flanges, né? Que conectam, por exemplo, duas extremidades de uma tubulação, uma extremidade de uma tubulação com uma válvula e assim por diante, tá? Mas aí eu vou comentar também sobre, lógico, né, outros tipos de acoplamentos. Então, acoplamento nada mais é do que um elemento em que une dois componentes, tá? Iguais ou diferentes. Eu vou compartilhar aqui com vocês para mostrar aí os diferentes tipos, tá? Aí eu peguei uma ilustração, né, que eu peguei obtida lá de uma apostila do Telecurso 2000, né, da área do curso de elementos do curso de mecânica, disciplina elementos de máquinas. E nesse exemplo aqui mostra o acoplamento como uma conexão, né, entre dois eixos, né, um dos mais comuns também, né? Então vocês estão vendo aí o motor, né, que o elemento motor e o elemento que recebe energia do motor, que é a bomba d'água, tá? Então, existem, né, nesse caso, vários tipos de acoplamentos, né, como vocês vão ver daqui a pouco, inclusive flange, como vocês estão vendo, né, que é uma extensão onde há união por parafusos, tá? Vamos lá. Os tipos de acoplamentos, né, fixos, elásticos e móveis, como vocês vão ver daqui a pouco. Quando você fala em acoplamentos, né, tudo bem que nesse caso aqui são acoplamentos fixos, né, no caso tubulações, né, estruturas fixas. Mas também eu posso referir aí, especialmente quando falo de elásticos, de móveis, quando um terminal tem vamos supor aí, né, elementos que rotacionam, né, dois eixos, mas nada impede de ter uma rotação na entrada diferente da de saída, tá? Que eu vou falar sobre este assunto aqui também. Aí vocês estão vendo mesmo a ilustração daqui de trás, né? Que eles são munidas por parafusos, tá? Para garantir uma certa resistência mecânica, né? Resistência um pouco, né? Resistência do próprio peso da estrutura, né? Estão falando de estruturas pesadas, tá? Então a estrutura que compõe os flanges, que compõe os elementos, né? Apoiados por flanges, geralmente são feitos de aço, aço carbono pintado ou revestido com resina, epóxi, algum elemento para minimizar corrosão, né? Também por aço inox e também por, entre outros elementos aí, né, metálicos, enfim, né? Mas quando falo de flanges, né, que são os mais comuns, os principais são esses, né? A não ser que tenha algum outro elemento, por exemplo, eixos compostos por polímeros, é mais comum que os flanges sejam compostos por polímeros também, mas uma grande maioria são aços. E mesma coisa, né, os parafusos, conjunto porca-parafuso, porca-parafuso e arruela, que também, geralmente são constituídos pelos mesmos elementos aí dos flanges. Tá? Vocês estão vendo em cima, lado esquerdo, por exemplo, né, tem um T, né, onde tem um flange cego em cima, né, muito comum em tubulações ter esse flange cego, onde permite aí, eventualmente, se for o caso, fazer uma extensão dessa tubulação, né? Então, é a mesma coisa embaixo do lado esquerdo, né, onde tem um terminal, podendo ser utilizado para uma conexão futura, se for o caso. Embaixo, no meio, vocês estão vendo aí que uma bomba d'água, né, pintada de azul, do lado esquerdo, o que parece ser uma válvula. Então, aí os parafusos são maiores, tá? Uma conexão entre um tubo e outro se dá por uma válvula, tá? Que deve, pela manopla, parece ser aquelas manoplas aí que faz uma rotação aí de 90 graus, né? Se for isso que eu estou pensando, uma válvula, parece uma válvula borboleta. E aí o que acontece? Uma coisa interessante também, no conjunto porca e parafuso, vocês estão vendo que a quantidade, né, é suficientemente grande, né, para garantir uma resistência, não apenas resistência mecânica, mas pensando também em outras possibilidades, né? Nós estamos falando de fluidos. Então, ele tem que absorver os esforços adequados a um início momentâneo, súbito, de transporte de fluidos. Às vezes abre uma válvula, aciona uma bomba, uma turbina, e aí um fluxo repentino, súbito de líquido, né? Líquidos, gases, enfim, né? Pensando aí nas consequências da cavitação, se ocorrer, entre outros fatos.
Variação de pressão, né, variação de vazão. Então tem que ter uma estrutura bem rígida, né? E muitas vezes, né, se ao conectar os flanges, né, também há uma inserção de algum elemento de vedação, tá, para absorver tanto os esforços decorrentes aí a uma vibração, a uma variação de carga, mas também para evitar, obviamente, né, vazamentos, né? Ainda mais se tratando aí, quando fala tubulação, é mais comum que a pressão dentro do tubo seja maior do que o lado de fora, tá? E se for o contrário, né, evitar aí ingresso de ar, impurezas por dentro da tubulação, né, se for o caso. E aí vocês estão vendo também, né, que o número de paraconjunto porca e parafuso, né, eles assim, estão bem distribuídos, né, de uma forma, digamos, bem simétrica, né, a mesma distância das demais, né, para evitar ao máximo uma distribuição irregular de cargas, né, embora é natural, né, que sempre aconteça uma distribuição um pouco maior embaixo, por exemplo, devido à gravidade. Tá? Então, o engenheiro ele faz todo o projeto, faz simulação computacional, faz simulação aí da pressão, variação de pressão, temperatura, velocidades aí do escoamento, simulação até de cavitação, para ter uma ideia da espessura do flange, da espessura da tubulação e também a quantidade de parafusos e suas características, tá? Parafuso, rosca normal, rosca fina, o diâmetro do parafuso, enfim, né? Material, né? Muito mais comum açúcar carbono. Vocês estão vendo aqui que toda a estrutura, o T aí, né? O T com os flanges, eles são pintados junto com o conjunto porca e parafuso, né? Eles são pintados, né? Então dá para ter uma noção aí, né? De que a manutenção não é muito comum. Como assim manutenção não é muito comum? Não é muito comum ficar soltando tira apoio e parafuso. Então é uma estrutura que foi feita para eventualmente fazer uma manutenção aí, retirar, né? Para evitar retirar os parafusos, que nem aqui está acontecendo na foto embaixo do lado direito, né? Então, muito comum aí você fazer retirar os parafusos apenas quando acontece algum vazamento, como vocês estão vendo embaixo à direita, né? Estão vendo aqui a estrutura está suspensa, né? E não é nada impede de enterrá-la também, né? Bom, e aí vocês estão vendo que flanges são estruturas temporárias, né? Embora são feitas para eventualmente efetuar alguma manutenção, eventualmente, mas geralmente utiliza-se parafusos. Eu mesmo nunca vi, eu não imagino, pode se procurar na internet, né, talvez encontre, flanges unidas por ribetes, tá? Bom, os flanges também são conhecidos como não que também são conhecidos, né? São materiais, né, compostos por superfícies estendidas, né? Exatamente, né, para ter espaço para alojar os parafusos, né? Uma coisa muito importante que eu falei em aula sobre parafusos. Eles são projetados de tal forma que eles não fiquem muito próximos nem da borda nem da própria tubulação, tá? Para não ocorrer quebra, né? Formação de trinca, é, uma tensão, né, devido à proximidade, tá? Da mesma forma que não se coloca porcas muito pequenas, mas também não muito grandes, né? Então coloca uma porca de uma área, né, uma seção adequada para que consiga distribuir bem a carga nos flanges, né? Vocês estão vendo agora que eu reparei embaixo no meio, né? Que tem um flange aqui que é a impressão que está tendo um vazamento, né? Um caldo, sei lá, um fluido branco, não sei, né? Uma coisa interessante, por exemplo, embaixo do lado esquerdo, o flange do meio, ele tem um furo, né? Então, eventualmente, se encontra flanges ou alguma estrutura parecida, com saída para colocar, por exemplo, um manômetro, um termômetro, tá? Para avaliar as condições do fluido, tá bom? Vamos para o próximo. Algumas fotos obtidas aí na internet, domínio público, inclusive, né? Não é muito diferente do que eu estava falando até então. A foto embaixo do lado direito, né, mostra aí algo que se assemelha muito aí a um. Tá mais para o mancal, na minha opinião, né? Por que que eu estou falando isso? Porque mancal geralmente são alguns mancais têm a parte de cima, a parte de baixo, você coloca lá uma bucha, um rolamento, enfim, né? É, mas, assim, dependendo do modelo da especificação do flange, até confunde com facilidade aí com o flange pode confundir facilmente com acoplamento, né? Estão vendo embaixo do lado esquerdo, né, de amarelo, uma estrutura
de grandes alturas, né, que se assemelha, por exemplo, a uma estrutura de guindaste, grua, o que seja, né, vocês estão vendo que também os parafusos, em geral, todos eles distribuídos aí de uma forma bem simétrica, né? E pintado junto com a estrutura, né, dá sinal que eventualmente eles são manipulados, né, podendo ser soltos ou apenas aplicado um torque adicional, desculpa, um aperto, né, para às vezes pode ser com a ação do tempo ele, digamos, pode ser que com a ação do tempo eles fica um pouco mais frouxo, né? Tem que verificar sempre isso, né? Principalmente instalações onde há transporte de fluidos. Em cima à esquerda, né, numa tubulação verde, o que dá a entender, né, é um acoplamento que é um acoplamento elástico. Tá muito comum aí quando há variação de temperatura, pressão, né? Ou por algum momento, alguma situação, está ocorrendo aí alguma vibração, podendo ser interna ou externa, né? Mas para absorver os esforços. Mais para frente explico melhor, né? Então, são alguns flanges, né, que vocês estão vendo aí, tá? Vocês estão vendo, por exemplo, que o flange não é apenas a superfície estendida lisa, né, o que dá, dando aí pressão, né? Mas também existem flanges, né, que são discos perfurados, mas com uma superfície mais estendida, que nem que vocês estão vendo em cima do lado esquerdo, tá? Um flange de pescoço soldado. Weld significa solda, né? Que o sol dá elemento, né? O welding, que é a prática da soldagem. Então, que vocês estão vendo em cima do lado esquerdo, que o pescoço ele é soldado ao flange, tá? Embaixo também tem unidos por flanges, né? Tem aí o flange em si, soldado com um tubo, né? Uma solda interna e externa, né? Interna número 3, externa número 2, né? Em cima à direita, aí vocês estão vendo que tem flange rosqueado, né? Um tubo rosqueado ao flange. E embaixo, um flange cego, né? Que é para, eventualmente, se for o caso, estender uma tubulação. Por exemplo, quando você quer fazer uma extensão, uma ampliação de um parque industrial, ou estender aí uma rede de gás natural, por exemplo, por meio de city gates, né? Que são instalações onde permite aí, num futuro, construir ramais, né? Ou quando, por exemplo, tem uma instalação de uma grande indústria consumidora, né? Um envio aí de remessa de gás para uma cidade aí que está recebendo recentemente, enfim, né? Embaixo do lado direito, vocês estão vendo aí a flange cego, né? Pintado de cinza claro, né? Unida aí tem um azul bem fino aqui, que dá a entender que é ver uma vedação, né? Aqui, agora que eu estou vendo, gasket, né? Gas o pé da letra em português é gacheta, que é um tipo de vedação, vou falar de vedações, eu explico melhor. E à esquerda, né, parece um fio cinza bem clarinho, né, que dá a entender que é solda, tá? Então, assim, na tradução do inglês é literal, né, flange cega, né, em cima, threaded, acho que é threaded, flange, como se fala, flange rosqueada, tá? Flange de pescoço soldado também. E slip, eu confesso que eu não sei, mas estão vendo aí que é um pedaço de tubo, né, soldado. Então, são vários tipos. Vocês estão vendo aí que aparentemente são flanges localizados em tubulações, né? Estão vendo aí, são furados, enfim, né? Então vamos continuar. E tem outros também, né? Flanges um pouquinho diferente do primeiro, né? Ele tem uma forma diferente de soldar, né? Mas são soldados, tá? Socket welded flanges. E aqui, lap joint, aí estão vendo que é como se fosse um tubo, é um tubo também, né, que é soldado no final das contas, né, mas se assemelha muito a uma luva. O que é a luva? Luva é um elemento de máquina que às vezes se coloca externo ao eixo para proteger o próprio eixo. É um tipo. Eu vou falar sobre isso nas aulas de vedação, tá? Mas geralmente a luva é feita de metal, né? Que é um material que é colocado, né, em caso, né, de uma grande carga axial, principalmente radial,
em vez de sacrificar o eixo, vai sacrificar esse material, né? Muitas coisas aí na área da mecânica se contra isso, né? Algum material que é inserido para que seja sacrificado, diminuindo os seus custos, ao invés de sacrificar o componente inteiro. Que nem, por exemplo, flange, vocês estão vendo aqui, é uma estrutura que está unida ao tubo, né? Então, é difícil, vocês não dá para muito imaginar, a grande maioria dos flanges, né? Não dá para imaginar você trocando flange. A não ser que seja manutenção corretiva. A não ser flange cego. Você troca o flange cego por um outro flange para prolongar uma tubulação. Ok. Mas se tiver, às vezes, uma carga súbita, dinâmica, então acontece, por exemplo, né, de sofrer um colapso na guarnição, né, no gasket, né? Que é, não, eu vou colocar na vedação, que é o nome genérico. Antes dá problema na vedação do que no flange. Antes dá problema na luva do que no eixo. Antes dá problema no rolamento ou na bucha do que no mancal, e antes dá problema no mancal do que numa estrutura mecânica inteira. Então, tem alguns elementos que servem para isso, tá? Para serem sacrificados, né, em alguma situação de carga súbita, uma carga não planejada, enfim. Então, aqui, por exemplo, uma junta, uma lepe volta, né, um tipo de junta, né, em que aparentemente ela é solta, mas estão vendo aqui, tem uns pontinhos vermelhos que é solda, né? But weld é solda, tá? Mas parece que essa é uma solda mais discreta, algo que esse flange está soldado com o tubo número 5, mas não com a estrutura em volta dela. Então, vocês estão vendo que são dois elementos que são soltos, né? Bom, aí vocês estão vendo em cima, do lado esquerdo, uma estrutura que é rosqueada, estendida e rosqueada, né? Aí vocês podem ver que, inclusive, até mesmo um flange que é, digamos, aberto, né? São conectados aí as duas partes, né? Conectados por parafusos, né? Para facilitar a manutenção, se for o caso. Embaixo, no meio, né? Estão vendo que tem uma estrutura aí ranhurada, né? Dente de serra, que muitas vezes é o que vocês veem, por exemplo, quando você conecta a válvula do gás de botijão com a mangueira, né? Que é uma estrutura assim dessa forma, né? Exatamente para diminuir ao máximo que ele solte. É uma situação onde você necessita de um aperto bem rígido, né? E em cima do lado direito, vocês estão vendo embaixo uma estrutura dentada, né? Você coloca, por exemplo, um eixo dentado, tá? Para garantir exatamente a resistência, né? Vocês estão vendo aí que existem flanges aí de 4 furos, 6 furos, 8 furos, 12 furos, flanges mais grossos, mais finos, de aço inox, de aço carbono. Recomenda-se fortemente que o material do parafuso seja igual ao do flange, para não correr poder galvânico, né? Para não correr uma corrosão galvânica, tá? E assim vai. Que mais? Do lado, em cima do lado esquerdo, vocês estão vendo aí que tem até, como falei, numa saída, né, com furo, por exemplo, para colocar lubrificante, né, se for o caso, né? Nesse caso aí, acho que é mais factível o lubrificante, ao contrário aqui do que eu falei no começo, né? Embaixo à esquerda, né, tem um furo que nada impede de colocar lubrificante, mas pela espessura ele parece mais para colocar algum termômetro ou manômetro, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Eventualmente, né, em flanges e mancais também, né, tem essas estruturas, né? Em mancais é mais comum algum furo para colocar o copinho, né, para lubrificante, mas em flanges, né, por exemplo, se for flange conectado a uma tubulação, é mais comum que você coloque um manômetro ou um termômetro. Embaixo do lado esquerdo, aparentemente feito de aço inox, vocês estão vendo que tem um furinho, né? Que mais? Vocês estão vendo, esses são vários exemplos. Por exemplo, tem flanges com estrutura interna, uma camada interna. Estão vendo embaixo a camada de polietileno, também servindo como agente de vedação. Estão vendo que é uma tubulação azul turquesa, com uma superfície estendida, né, exatamente para garantir aí uma resistência, né? Eventualmente devido à variação de pressão, né? Riser pipe aqui deve ser para colocar, deve ser não, né? É para colocar um manômetro,
termômetro, enfim, né? E embaixo do lado esquerdo também tem uma estrutura cinza também, né? Associada aí à estrutura das extremidades de uma tubulação. Em cima do lado esquerdo, vocês estão vendo que nas pontas dos parafusos, né, tem estruturas de cor vermelha, né, exatamente para proteger a ponta do parafuso, para proteger a rosca. Às vezes, por causa de choque, manipulação incorreta, né, inadequada, pode ter amassamento, desgaste da rosca, né, e na hora de efetuar a manutenção fica tudo muito mais difícil. Né? Estão vendo em cima do lado direito, coloca até tipo uma cinta, não uma cinta, né? Mais uma estrutura aí para garantir o aperto, né? Aí, claro, né, vai depender das condições aí impostas, né, no local, aí, a variação de pressão e temperatura, a possibilidade de ter cavitação, se for pensar em tubulação, e assim vai, né? Nada impede também de colocar estruturas, né, se for pensar em flanges para eixos, estruturas, né, componentes, né, voltados muito à manutenção preventiva, preditiva, para verificar desalinhamentos. Mais para frente explico melhor. Proteção também para flanges, né, materiais aí a base de material polimérico, fibras de vidro, enfim, exatamente para protegê-los, né? Proteger os parafusos. Estão vendo aí embaixo do lado direito que ele é até transparente, né? Em cima do lado direito uma estrutura que está ao ar livre, né? Então, exatamente para proteger contra areia, alguns componentes podem vir com vento. E se for pensar em tubulação de fluido quente, o fluido frio também promove um isolamento térmico, tá? Que mais? Também falando aí de manutenção preventiva e preditiva, principalmente, né? Alguns componentes, por exemplo, em cima do lado esquerdo, uma guarnição, né? Uma vedação, e no meio, por exemplo, como se fosse um nível, né? Muito usado por pedreiros, né? Pessoal que trabalha em obra, tá? Para verificar exatamente, né? Se está desalinhado. Que mais? E embaixo, né? Um componente interno, né? Para verificar também desalinhamentos, tá? Desalinhamento interno ou algum problema de circularidade, retilinidade, tá? Na superfície interna, tá? Bom, o que mais? Da mesma forma que muitos elementos de máquinas, né? Os flanges não é diferente. Com os flanges não é diferente, né? Então tem também catálogos, mas o que vocês podem ver que muitos, né, dos elementos, principalmente esses aí que estão em catálogos, né, não é o engenheiro que faz o projeto, não é o técnico que confecciona, né, que faz lá o elemento, né? Você deve levar em consideração os modelos já existentes no mercado e efetuar o projeto mecânico baseado em elementos já existentes. Parafusos, porcas, arruelas, rolamentos, flanges, buchas, mancais, né? Acoplamentos, né? Falei flanges aí, acoplamentos, mas existem outros que eu vou comentar daqui a pouco. Todos esses materiais já estão disponíveis no mercado, né? Já estão disponíveis em tabelas, então você vai fazer o projeto mecânico, né? Em cima do que já existe, né? Às vezes tem lá um aplicativo, não, desculpa, um aplicativo, uma extensão no software, tá? Onde tem lá as tabelas padrão ISO. E muitas das empresas usam, né, esse padrão ISO e complementam com alguma coisa, algum elemento a mais, alguma vedação que não está na norma ISO, aí tem lá um complemento, né, das dimensões e assim vai, né? E que mais? A grande vantagem, né, da padronização que permite aí uma manutenção mais universal, né? Bom, aí vocês estão vendo aí embaixo, né, que a tabela leva em consideração, neste caso aí, apenas as dimensões, tá? Por exemplo, na coluna do lado esquerdo, estão vendo aí o diâmetro nominal, né, do flange, né, e, e levando em consideração, né, o diâmetro nominal tem outras dimensões, aí, o diâmetro externo, ah, entre outros diâmetros, né, que tem nos flanges, a largura, né, dos flanges e assim por diante. Então, a partir do diâmetro nominal tem outras medidas, que nem engrenagens, que nem parafusos, né? Salvo em algumas situações específicas, né, que a empresa que está fazendo o projeto do sistema mecânico,
entre em contato com o fornecedor desse exemplo aqui do flange e solicita, né, que faça um projeto específico, mas não é muito comum, tá? Da mesma forma que esses são aqueles mesmos flanges que eu tinha mostrado anteriormente, né? E, claro, algumas atenções não devo esquecer, né? É que eu falei em parafusos, né? Não colocar parafuso muito pequeno e furo muito grande, tem que respeitar a metrologia, né? No que tange as tolerâncias, né? Ainda não estou falando de parafuso um elemento menor para um elemento maior, né? Em estruturas, né, predominantemente fixas. Se for pensar em flange em tubulação, é natural que seja uma estrutura fixa ou, quer dizer, que na maioria dos casos, né, tubulação de água, esgoto, produtos químicos, combustíveis, né, suspenso, rente à superfície ou enterrado, né? Pode ser que o flange esteja totalmente enterrado, né, tem contato direto com o solo, né, tem essa questão do poder galvânico, né, corrosão galvânica, como falei agora há pouco, parafuso com flange. Isso não é tão comum, é mais comum quando é solda com flange, que geralmente são materiais e composições diferentes, né, estruturas totalmente diferentes. Então é isso. Mais alguma coisa? A maioria dos flanges, né, são apenas assim parafusos e o próprio flange, né? Não é muito comum, mas existe, né? Estruturas complementares internas, vocês estão vendo aqui, eu já tinha mostrado, né? Uma estrutura interna de polietileno. Exatamente, é para absorver esforço, por causa de cargas súbitas e até mesmo variações de temperaturas focais, né? Pensando principalmente aí, por exemplo, vapor, algum fluido muito quente, tá? E é isso. Outros exemplos, tá? Mesma coisa, tá? Só que aqui, por exemplo, do lado esquerdo está levando em consideração a pressão, tá? Tá bem ruizinho para a leitura, mas posso ver que são duas pressões diferentes, né? Para diferentes diâmetros, que vai de meia polegada até 24 polegadas, tá? Medidas diversas, né? Porque flange já é um elemento mais geometricamente mais complexo, e flange cego aqui que é bem liso, né? Então, aqui já aparece assim a questão da massa, das dimensões e da pressão. E do lado direito, eu peguei numa literatura e que mostra a pressão máxima de teste, né, em PSG, né, já medida do sistema inglês, e levando em consideração os limites de temperatura, tá? Bom, né, e levando em consideração, né, tem uma norma para isso, né? Aqui no caso para flanges, tubulações de aço, tá? A norma que é a NSI, a NSI B16.15, no ponto 5 de 96, 98, é isso? Bem específico, né? Vamos lá. Outros acoplamentos, tá? Esses aqui, gente, eles são aparentemente mais flexíveis, né? Como muitos que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Agora a diferença está mais nas geometrias. Luva de compressão ou aperto, né? Estão vendo aí que tem ranhuras aí para inserir o conjunto porca e parafuso, né? Com elementos de cores diferentes, né? Para garantir aí uma certa flexibilidade, né? Absorver um pouco o esforço, principalmente se fosse pensar, por exemplo, no eixo mesmo, né, que é o elemento maciço. O que é o eixo? É o elemento rotativo, onde a carga em cima dos acoplamentos é maior quando você está ligando ele, né? Você está ligando lá o motor, em questão de poucos segundos, né, ele entra a plena carga, né, quase que do nada, de 0 a 1.800 RPM, por exemplo, né? Então vai ter um esforço maior, e justamente nas luvas, é justamente quando você está ligando o carro. Tô ligando o carro. Eu tá ligando o eixo. Eu falei carro por quê? Porque um dos maiores esforços em cima dos elementos de máquinas, em cima das autopeças, né? Exatamente quando você está ligando o carro. Tá? Por exemplo, você liga o carro, vai ter um esforço súbito aí nas correias, na deitada de acessórios, nas polias, né? Desculpa, por isso que eu falei carro agora há pouco. Mas vocês estão vendo aí os esforços são maiores aqui também. Quando você liga ou quando tem algum esforço súbito aí de aceleração, desaceleração, diminuição súbito ou aumento súbito da rotação. Mas na grande maioria dos casos, né, em motores elétricos, por exemplo, a rotação é constante. Agora, se for pensar em
um eixo acoplado a uma turbina, algum elemento mecânico que está mais vulnerável à ação ambiental, né? Por exemplo, o eixo de roda d'água, geração eólica, aí você sabe que vai ter uma variação muito grande de rotação, tá? É um cuidado adicional, né? Não é que nem o motor elétrico, que muitas vezes é uma rotação constante, apesar que tem os esforços decorrentes aí ao elemento que está recebendo o esforço, né? A energia. Ah, por exemplo, você liga o motor elétrico numa moenda, vai ter um esforço decorrente à resistência da cana na moenda, por exemplo, né? Outros exemplos, tá? Aí vocês estão vendo, por exemplo, em cima à esquerda, né, tem umas ranhuras, né? Provavelmente, não, desculpa, não é provavelmente, certeza é uma ranhura que é espiral, tá? Também exatamente para absorver os esforços decorrentes aí à variação de carga de diâmetro e também variação de carga, tá? Axial, radial, variação da rotação decorrente aí ao elemento que está consumindo, com recebendo energia, né? Em rolos, rolos lisos, rolos dentados, né? Tá muito comum em moendas e assim por diante. Agora, vocês imaginam, por exemplo, no veículo, né? Onde há uma alteração aí, às vezes súbita, da velocidade da rotação das rodas. Isso. Acoplamento de discos, né? Vocês podem imaginar, por exemplo, no tubo, como falei, alterações súbitas aí de vazão, alteração de pressão, temperatura, né? Ocorre aí, né? Pela dilatação térmica, contração quando esfria, né? Então, tem essas funções. Existem, né, materiais, né, até livros, apostilas, que falam de uma forma muito específica sobre as aplicações, as vantagens, as desvantagens de cada um dos acoplamentos. Não cabe eu falar sobre esses detalhes aqui, visto que, primeiro, a disciplina não é para isso, e segundo, que fica você pode até estender, né, o assunto acoplamentos por horas e horas, tá? Então é o seguinte, cabe aqui eu falar apenas, apresentar, né, o que é o elemento, os seus tipos, por exemplo, nesse caso, de acordo com a geometria, e comentar assim por cima as aplicações, né, e não ficar tecendo assim detalhes, vantagens e desvantagens comparando um ou outro. Vendo pela geometria, vocês podem até imaginar, por exemplo, esses acoplamentos assim que são desconectados, né, fisicamente, de eixos e tubos, né? Por exemplo, acoplamento de disco. Você solta os parafusos, você solta o acoplamento de disco, né? Aqui de pratos também. Agora, aquele flange, como vocês estão vendo aqui atrás, não, né? Como é que você solta o flange do tubo? Não dá, você tem que serrar, né? Então, claro, né, que tem algumas restrições, né? Então, por exemplo, um flange como esse aqui atrás, mas para eixos, né? Ele não é adequado em situações onde há grandes vibrações. Por exemplo, estruturas móveis, tá? Estruturas que não são estacionárias, tá? Ou por algum motivo há uma grande vibração provocada por algum agente externo, aí é bom usar os acoplamentos mais flexíveis, não acoplamentos rígidos, como o flange convencional, né? Então, assim, pela geometria, pela percepção, dá para saber para onde usar um e onde não recomendo usar o outro, tá? Eu coloquei um acoplamento diferentão do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem molas, tá? Ele, aqui nesse caso aqui, ele é dentado, né, para colocar um eixo de ponta dentada. E por que tem essas molas? Isso é muito comum e no disco, quer dizer, como em qualquer disco de embreagem tem. Então, por algum motivo, há uma vibração, uma alteração da rotação e vibração. Vamos colocar aí vibração principalmente radial, né? Então, tem essas molas aí de compressão, né, para absorver um pouco os esforços. Desculpa, os esforços. Mas vocês podem ver, né, que lógico, né, que tem aí uma chapa mais clara, né, e atrás uma estrutura mais escura. Então, as molas estão dentro desses dois elementos, tá? Então, o que mais? Então, o que acontece? Isso aqui é muito comum
para absorver esforços assim momentâneos, a questão de centésimos, milésimos, décimos de segundo, tá? No caso dos veículos, né, há necessidade, né, de absorver esforços súbitos decorrente aí a variação da carga oriunda dos pistões, né? Principalmente aí, por exemplo, carros com poucos pistões, 3, 4, até pensar mesmo em talvez motos, eu não sei se moto tem embreagem, já não sei, eu não sei como é que é a mecânica do motor de moto, mas, por exemplo, vamos supor, moto geralmente é o pistão só. Mesmo que o número de ciclos seja muito alto, vai ter uma pequena variação de carga, né, em cima do eixo, em cima dos flanges e também em cima de um acoplamento como esse aqui. Não, flange não, desculpa, em cima de um disco como esse aqui. Então, essa é a função das molas, né? A lei de absorver, armazenar em um curto período de tempo uma energia aí excedente, né? Porque você vai fazer lá um diagrama, né, com as cargas, né, vai ver que tem picos e vales, né? Então ele absorve momentos de pico e fornece momentos de vale, promovendo aí na medida do possível uma distribuição de carga de esforço mais constante possível. Essa é a função também das molas que tem nos discos de embreagem. Vamos lá, acoplamentos elásticos, né? Então vocês estão vendo aí que vocês vão ver, né, que são de geometrias bem diferentes, né? Mas esse é especialmente em acoplamentos com eixos. Por exemplo, um eixo do motor com o eixo da bomba, o eixo de uma moenda, né? E eles permitem o quê? Absorver, além de cargas e esforços, né, para evitar colapsos nas estruturas, né, nos acoplamentos, né? Esses pinos elásticos, entre outros elementos elásticos que vocês vão ver, permite o quê? Atenuar desalinhamento. Pode ser desalinhamento como se fosse um degrau, né, exagerando, ou um desalinhamento angular. Tá? De novo, o intuito aqui não é ficar mostrando, falando, né? Para não ficar aquela decoreba chata, né? De isso serve para isso, esse acoplamento serve para aquela função, aquele acoplamento tem uma outra função. Em geral, o acoplamento elástico permite isso, absorver esforços súbitos, diversos, principalmente se tratando de estruturas móveis, móveis, né? Pensando em veículos, por exemplo, e também para minimizar desalinhamentos. Claro que sempre é muito importante, né, verificar o projeto mecânico e verificar o porquê que tá gerando aí, por exemplo, vibrações, incompatibilidades diversas, né, externas. Sempre é bom, né, você tentar corrigir externo para que não tenha aí uma manutenção mais frequente dos pinos, por exemplo. Então, você conseguir resolver, descobrir e diagnosticar, né, e atenuar, até mesmo eliminar a vibração externa, com certeza vai ter menos desgastes aí nesses pinos. Então, sempre é bom tentar resolver o problema externo para que não seja transferido, para que não seja internalizado. Tá? Aí, podendo até colocar lá um acoplamento menos rígido, mais barato, que exige uma menor manutenção, enfim. Né? Isso serve para qualquer elemento de máquina. Né? Por exemplo, colocar um parafuso mais robusto por conta de um flange com eixo que vibra muito. Então, tenta amenizar aí a vibração do eixo, não? É aquele negócio, resolver na entrada para não complementar na saída. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então, assim, peguei, né, só para dar um exemplo, né, de catálogo, como tenho feito, né, que também ele só está mostrando aqui as medidas e a massa. Tá? E como é que eu sei qual que eu seleciono? Eu seleciono o quê? Um acoplamento do outro, como por exemplo esse de pinos, com o próximo aqui, por exemplo, desses de toco de borracha, esse que chamado Perflex, né? Aí é conversando com os engenheiros, porque cada empresa às vezes fornece uma solução, tem a questão da patente, aí você leva em consideração custo, tá? Você conversa lá com o engenheiro de vendas, a carga máxima que ele absorve é tanto, rotação máxima é tanto, ele tem que tomar cuidado com ambientes restritivos, às vezes ambiente com uma alta quantidade de fuligem,
né, de material particulado disperso, por exemplo, região de minério, que é a questão da variação da temperatura e pressão, mais temperatura, né, perto de um ambiente quente, tá? Pode estar vulnerável a algum ataque químico, um vazamento próximo, vamos supor, uma bomba de ácido sulfúrico próximo, por exemplo, né? Exagerando aí, né? Então, não cabe eu dar aqui a resposta pronta, lógico, né? E também não cabe ficar falando a aplicação uma por uma para não ficar aquela decoreba, né? Que não é o caso aqui. Então, estão vendo aqui este exemplo, né? Dois flanges simétricos, claro, né? Até esqueci de falar, mas o óbvio, os flanges têm que ser simétricos. Não faz sentido ter flanges de dimensões diferentes. Para quê? Mesmo que tenha a mesma quantidade de furos para colocar os parafusos, né? Por exemplo, é bom que sejam simétricos para não ter uma sobrecarga um em cima do outro, né? Por isso que eu sempre falo, quando tem lá dois componentes assim, espelhados, gêmeos, né, com mesmas dimensões, por exemplo, os dois amortecedores, né, independente se é frontal ou traseiro, se der pau em um, tem que trocar sempre o do outro, né, para não ter uma sobrecarga naquele já existente, né? Enfim, mesmo sabendo, né, que, por exemplo, no carro, né, tem uma distribuição de peso, de carga diferente, até mesmo do lado esquerdo para o lado direito, né? Tanto por conta do carro, quanto por conta do usuário. Vamos lá. Aqui estão vendo flanges simétricos, inteiramente usinados, pinos de aço, com superfícies retificadas, buchas amortecedoras de borracha nitrílica, é muito comum falar em borracha nitrílica na parte lá de vedações, tá? Devido aí à dureza, à resistência, tá? A fricções, a fadiga, né? Porque tanto quando falar em vedações, que é o próximo assunto, quanto falar sobre acoplamentos, eu falo também de fadiga, resistência à fadiga, tá? No caso aqui, acoplamentos, mais como fadigas mecânicas, né? Poder falar de fadiga térmica, fadiga por pressão, tá? Mas estão falando aí, quando falo em acoplamentos, né? A grande maioria deles estão em temperatura ambiente, tá? Absorve vibrações e choques, mas como disse, sempre é bom diagnosticar a origem delas. E evitar, por exemplo, ressonâncias, né? Por exemplo, alguma estrutura entra em frequência natural, que é aquela situação de pode ocorrer um colapso, né, da estrutura. Permite desalinhamento paralelo assim, né, exagerando, forma um degrauzinho, né, angular, né, e axial, né, rente, né, paralelo ao eixo. Tá? Tem grande, então, podendo fazer algo assim, né? Grande elasticidade torsional, né? Porque nós estamos falando aí, por exemplo, se falar de eixos, né? Estão vendo que são eixos, então o esforço de torção é maior quando está ligando o motor, quando está ligando quando está acionando uma polia, uma roda, tá? Um moinho, enfim. Então tem grande elasticidade torsional e não dá origem a forças axiais prejudiciais aos mancais. Apto para trabalhar em altas e baixas velocidades, posição horizontal, é muito importante, posição horizontal ou vertical. Aparentemente não tem diferença, mas dependendo da situação, é algo que deve ser levado em consideração, até mesmo em vedações. Vedações, rolamentos, acoplamentos, tem que verificar se aquele elemento de máquina pode ser usado apenas na vertical, na horizontal, ou ambos ou inclinado. Ou ambos, né, todos eles, que até a questão da gravidade pode ser levada em consideração, tá? Apto para, bom, já falei, permite desacoplar os eixos sem remover as máquinas ou o próprio acoplamento, pois os pinos e as buchas são removíveis. Então, muitas vezes tem estruturas, né, que são desenvolvidas, né, engenheiradas exatamente para não ter que desmontar peças laterais, né, componentes que aparecem antes e depois, tá? Então, tem a questão aí da facilidade de montar, que nem, por exemplo, a maioria dos carros mais novos, né, tem uma condição em que você substitui correia, por exemplo, correia dentada, ele não precisa desmontar o motor, não precisa passar por grandes intervenções. Né? Por exemplo, outro exemplo bem mais marcante, né? A substituição do filtro de óleo. Levanta o carro, é só rosquear, é só desenroscar, rosquear o novo. Tá?
permite remover as máquinas e deslocá-las longitudinalmente, né? Quando falo longitudinalmente, é para os lados, né? Não é, quer dizer, lados assim, do axiais aí do eixo, né? Se fosse pensar em longitudinalmente, teria que arrancar, retirar os eixos, né? Então, às vezes, tem lá toda uma estrutura, né? Que senão vai ter que desmontar tudo, né? Porque às vezes é o eixo, né? Por exemplo, motor elétrico de um lado e a estrutura que recebe a energia mecânica um lugar bem distante, né? Então, se você a melhor mesmo é você retirar, né, o flange, né, transversalmente esse eixo, para não ter que retirar a estrutura inteira, tá? Não requer manutenção nem lubrificação. Ah, muito importante. Tudo bem que não vou falar agora sobre lubrificação, mas a maioria dos acoplamentos, principalmente aqueles, especialmente aqueles enterrados em ambientes mais restritos, não necessitam de lubrificação. Vocês podem imaginar aqui, por exemplo, né? Não há uma necessidade, porque lubrificação tem outros objetivos. Aqui vocês estão vendo com uma estrutura aberta, escancarada, né? Onde o pino ele acopla ao furo, né? Podendo ser até acoplado com interferência, visto que nós estamos falando de pinos flexíveis, né? Feito de borracha nitrílica. Então, assim, é incomum ter óleo ou graxa, né? Tá? Tem situações em que isso é muito mais que óleo ou graxa, né? É muito mais comum, como rolamentos e buchas, né? Então, mancais, buchas e rolamentos. Cabos de aço, né? Para que ele penetre entre os fios, né? Entre as pernas do cabo de aço. Que mais? Correntes, que correntes são feitas por elos, feitos por chapinhas com cupilhas, né? Elementos, como é que se fala? Conectados aí por interferência, muitas vezes ou com leves folgas, tá? Então, principalmente elementos onde são unidos por folgas, por exemplo, pistão e cilindro. A espessura do lubrificante é projetada, né? Porque, por exemplo, se tem uma folga de tantos micrômetros, então ele deve ser complementado por um filme, por um lubrificante. Então dá para fazer até o cálculo, né, de quanto de óleo que eu preciso. Só que no caso, né, em acoplamentos, né, não se fala muito disso, né? E ainda mais, né, porque tem situações, ambientes em que necessita que o flange seja limpo. Vamos pensar numa indústria de alimentos, na indústria química, de medicamentos, né, onde deve se pensar o mínimo possível em produtos, né, que possam, elementos que possam contaminar o produto final, né? Então, é uma mesma coisa, vocês não dá para imaginar, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, colocar óleo aqui, nesses flanges aí que estão nas fotos. Ainda mais se colocar, olha, né, o quanto de óleo que vai ser gasto, quanto se gasta de mão de obra, porque tem tubulações que têm milhares de quilômetros, tá? Então, tem situações, sim, onde há uma necessidade de colocar óleo, né, lubrificante, né, que eu vou falar bem mais para frente, que é a questão aí de evitar penetração de elementos indesejáveis, fuligem, poeira, algum elemento, agente externo, onde tem uma grande variação de temperatura, então o óleo serve, né, o óleo lubrificante serve para dissipar calor, né? Entre outras aplicações aí dos lubrificantes que eu vou falar mais para frente. O que não cabe aqui, o que não cabe aqui nos acoplamentos. O que mais que tem? Bom, aplicação, né? Desalinhamento angular, radial, axial, como vocês estão vendo, né? Axial é paralelo ao eixo, né? E aí, mesma coisa, só que aqui, gente, eu peguei de uma parte de com catálogo, porque esse aqui, na verdade, é acionamentos speech. O que é interessante mostrar para vocês? Porque até então, todos os catálogos, né, estão mostrando o quê? Massa, dimensões, e esse aqui, por exemplo, pressão, né, para se tratar de flange acoplado a um tubo. Duas pressões diferentes. Mas é claro que sabe-se que, por exemplo, para obter essas pressões aqui, está apagado, não aparece nem a medida, mas isso não importa. O que importa é o quê? A influência da pressão aqui aparece, né, do lado direito, pressão hidrostática, pressão de teste hidrostática. O importante é o quê? Primeiro,
As tabelas, elas apresentam condições em regime permanente. Mas antes de entrar em regime permanente, qualquer sistema mecânico, térmico, etc., né, termodinâmico, ela passa por um regime transiente, tanto no início quanto no final. Tá? Então, sempre tem que levar em consideração as situações mais extremas. Tá? Mesmo que essas situações mais extremas são pontuais, mas se nessas situações pontuais acontecer um colapso, vai gerar problemas aí, inclusive momentos em que não teve essas situações pontuais. Vamos supor aí uma cidade turística. Uma cidade turística recebe uma população de turistas 10 vezes maior do que a população de uma cidade, e essa população, esses picos, né, de população ocorre apenas, por exemplo, o Ano Novo. Curtos momentos do ano, você tem que ter uma estrutura de água, esgoto, luz, por exemplo, para atender, inclusive, o pico. Mesmo que a maior parte do tempo ele esteja, digamos, superdimensionado. Não importa, tem que estar preparado para uma situação extrema, porque naquela situação extrema pode ter um colapso que pode gerar prejuízo para o resto do tempo, resto do mês, dia, ano, né? Então, assim, é sempre pensando em colocar uma estrutura mais rígida, mais firme, para que não tenha sobrecarga e não haja colapsos, né? Porque às vezes colapso gera consequências graves aí, né? Financeiras, né? Por exemplo, ocorre um colapso aí no acoplamento tal devido a uma sobrecarga de água. Aí vaza e aí fica dias e dias sem água. Por conta de um colapso no acoplamento, flange, por exemplo. Então, vamos lá. Estão vendo aí a tabela de dimensões, massa, porque às vezes você faz lá o cálculo, um projeto principalmente pensando em sistemas mecânicos móveis, portáteis, né? Massa é fundamental. E aí, tem algumas informações, estão vendo aqui do lado direito, tem as observações, né? Primeiro, muito importante, o alinhamento correto aumenta a vida dos elementos elásticos. Então, se tem um desalinhamento, você tem que ver a origem desse desalinhamento. Então, não pode internalizar o problema. Para velocidades periféricas no diâmetro D maiúsculo, acima de 28 metros por segundo, recomendamos balanceamento dinâmico. Tá? O que seria dinâmico? Variação da rotação, aceleração, desaceleração, alguma vibração decorrente que pode provocar ambos os três desalinhamentos. Tá? O número 5, momento de torção, né? O torque, né? Então, dado por exemplo, no sistema internacional de newtonmetros, né? Então, aqui também ele mostra o torque máximo, né? A qual ele é submetido, né? Porque nós estamos falando de eixos. Quando estava falando de acoplamentos em tubos, o máximo que eles falavam que era dimensões, pressão máxima e peso. Massa, né? Vamos falar massa. Agora, eixo não. Tem dimensões, rotação máxima, que aparece no final, rotação máxima, torque máximo, e aí tem o GD quadrado aqui, momento de inércia. Tá? Então, aqui também aparece o momento de inércia. Tá? O que mais? O momento de inércia, por exemplo, né, para verificar o comportamento quando está em regime transiente, tá? Né? Ligando, desligando algum componente mecânico, por exemplo. Tá? Vamos lá. Uma coisa muito importante. Quando você faz, por exemplo, cálculo, né, de rotação máxima, de carga em acoplamentos, vamos corrigir aqui, né, que eu falei uma pequena besteira aí, não rotação, mas existem alguns fatores de coerção em cima de cargas, né, de força. Por exemplo, no eixo de entrada, a força máxima é 1.000. É 1.000. Se fosse um eixo rígido, extenso, que é sustentado por mancais, não teria problema. Mas acoplamento, ele é um fator limitante. Acoplamento, ele restringe. Como assim? Como está tendo aí Desculpa, esqueci a palavra, né? Mas termina o elemento e começa outro, né? Então, pode ter colapsos, pode ter problemas, né?
na transmissão, né, pelo fato de colocar um material diferente. Simples assim. Então o que, que acontece? Precisa de fatores de correção para você ter, para determinar a força máxima aplicada, e geralmente é para baixo. Então, por exemplo, se fosse um motor elétrico com eixo enorme, coloca uma carga igual a 1.000 newtons, por exemplo. Só que com acoplamento você vai ter que diminuir. E aí, por que diminuir? Por diversos fatores. Por exemplo, o fator M. Então, na verdade, ó, a força é dividido por exemplo, força dividido por M vezes TS vezes R, tendendo a ter um valor para baixo. Com exceção daqui do fator, um fator TS que está igual a 0,9, que aí tende até a aumentar, mas é um caso único. Por que que acontece? No fator M, refere-se ao tipo de acionamento. O motor elétrico, ele fornece o que é uma rotação mais constante, uma aplicação de carga mais constante do que os motores de combustão. E o motor de combustão, quanto menos cilindros, mais irregular o fornecimento de carga, mais vibrações. Por que que tem vibrações, né? Picos e vales. Você colocar lá um extensômetro, um relógio comparador, acoplado, por exemplo, ao computador, qualquer sistema mecânico acoplado ao computador, você vai ver que tem picos e vales que mostram que as variações de rotação em pequenos momentos. E essas variações são maiores quando tem menos cilindros, por quê? E o momento que o cilindro está, vamos supor, um motor de 4 tempos, enquanto um está em admissão, outro está em compressão, outro está em explosão, outro está em escape, enquanto um está fornecendo a carga para o virabrequim, outro está meio que, digamos, relaxando. Agora, quando tem mais cilindros, há uma distribuição maior. Vamos supor, assim, dando exemplo bem teórico, um cilindro ele fornece lá uma carga senoidal. O outro cilindro fornece outra carga senoidal. Então, na soma de diversas senoides, a tendência é formar uma linha. Mas tem que ter um grande número de cilindros. Quanto maior o número de cilindros, menor o número de picos e vales, de oscilações, né? E quanto você vai colocando uma certa quantidade de senoides, vai gerando picos e vales, até chegar a um número tal que, no número infinito de cilindros, vai ter uma reta. É isso que eu quero dizer. Então, vocês estão vendo aqui que quanto maior o número de cilindros, menor esse fator, tá? Porque vai estar fornecendo uma carga mais regular e não vai ter tanto aquelas cargas súbitas no eixo e no acoplamento. Agora aqui, fator TS. Estão vendo, aplica-se para tempo de serviço, até 2 horas por dia, por exemplo, aí vocês veem que à medida que vai aumentando o tempo, até uma situação extrema aí, onde fornecimento permanente, né, 24 horas por dia, um fator maior. Possivelmente por conta de desgaste do acoplamento decorrente a cargas prolongadas, prolongado período de tempo. O fator R, não vendo grandes variações, e o maior fator R, né, os maiores são exatamente em equipamentos, sistemas mecânicos, onde há cargas súbitas maiores, onde há grandes vibrações, como, por exemplo, britadeiras, que mais? Laminador para metais, né, em plantas siderúrgicas, né, os cilindros de laminação, né, que são pesados, têm uma inércia gigantesca e fornece uma carga enorme, né, por se tratar de laminação de metais, né? Então, o esforço em cima de um material duro é muito grande. Vibradores, já um R igual a 2,2. Vibrador, por exemplo, peneiras vibratórias, tá? Equipamentos onde a vibração é gerada de propósito, tá? E assim por diante. Prensas e tesouras, aí podemos pensar aí, prensa, né, que é algo súbito, um esforço muito grande, tesouras, podemos colocar também picadores, trituradores, 1,8, por exemplo, centrífuga, que é uma, geralmente, rotação muito alta, em cima de cargas, muitas vezes, grandes, né? Centrífuga, para quem não sabe, é um equipamento utilizando separação mecânica, né, formando no final das fases, que nem, por exemplo, centrífuga para separar as fases do sangue, né? Mas aí já é centrífuga pequena, né? Que mais? Uma diferença aqui que vocês estão vendo, por exemplo, 1,8 bomba de pistão com volante e 3,0 bomba de pistão sem volante. O volante é um disco que geralmente, por exemplo, nos veículos também tem, né? Carro leve pesa em torno de 10 quilos. É um disco grande, em inglês se chama flywheel, que é um elemento de acúmulo de energia súbita, tá?
Então, por exemplo, quando você está acelerando um carro, você tira o pé no acelerador, o carro demora para desacelerar, a não ser que esteja numa subida, né? A não ser quando o pneu está furado, enfim, né? Agora, se não tivesse volante ou fosse um volante muito leve, ao colocar o pé tirar o pé do acelerador, a desaceleração do carro seria maior, tá? Agora, aqui, por exemplo, bomba de pistão com volante, ele permite fazer a mesma função, por exemplo, dessas molas de compressão que eu falei aqui, são que tem qualquer disco de embreagem, né? Ele também absorve esforços, também acumula energia, mas de uma forma muito rápida, milissegundos, tá? Mas os volantes, né, eles acumulam mais energia, estão acoplados no virabrequim com a transmissão, tá? Então, por exemplo, bomba de pistão sem volante, ele permite o envio súbito de carga muito grande, com o volante nem tanto. O pico ele absorve. O pico de carga ele absorve. Agora, a bomba de pistão sem volante, se eu vou sem o elemento que absorve o pico, então o pico vai direto para acoplamento, por isso que coloco aí um fator R maior de todos, que é 3, né? Que mais? 1,6, por exemplo, misturador. Misturador geralmente é uma rotação não muito grande. Claro que depende do misturador, né? Aí temos aqui a betoneira. Betoneira, né? Cimento, pedra, tal, carga grande, mas a rotação não é tão grande assim, né? O peso é grande, mas a rotação nem tanto. Aí à medida que vai diminuindo o R, né? Cargas mais leves, onde há também a maior influência dos motores elétricos. O motor elétrico ele tende a ser um fator R mais baixo, tá? Uma rotação mais constante do que o motor de combustão interna. Até chegar aqui 1,2, bomba centrífuga, ventiladores e alguns ventiladores, né? E gerador de luz, né? Enfim. Então, vocês estão vendo aqui o R é maior para cargas muito súbitas, vibrações, equipamentos que têm de ter grandes vibrações. Por exemplo, britadeira, né? Britadeira, às vezes, para aplicar uma carga, né? Ter o eixo, motor, às vezes vamos supor um equipamento com acionamento alternativo, né? Alternativo, né? E o motor elétrico é rotativo. Então, lá tem conjunto, por exemplo, de engrenagens e tal, né? De elementos, né? Que permite, né? Já até falei anteriormente, né? Alterar a rotação em movimento alternativo. E aí, no meio do caminho, tem acoplamentos, né? Então, imagina o esforço aplicado em cima deles. Bom, tocos de borracha, como vocês estão vendo aqui. Opa, desculpa. Claro que vocês estão vendo a diferença na geometria, há diferenças na geometria, mas, a grosso modo, os objetivos são os mesmos, né? Quando falo elásticos, é aquela situação onde há variação, vocês estão vendo aqui, né? Onde há variação no alinhamento, desalinhamentos, né? Angular, radial e axial. Claro, né, que flange rígida, vocês estão vendo aqui atrás, né, ela não admite isso, não admite esses tipos de desalinhamentos. Mas, como falei, se puder diminuir as vibrações e as fontes de desalinhamento antes, é melhor. Por quê? Porque tudo bem que esses elementos foram feitos, né, para atenuar desalinhamentos, mas quanto menos, melhor. Quanto menos, maior a vida útil. É que nem também em rotação, que nem nos rolamentos, né, que eu mostrei até nas aulas de rolamentos, que mesmo sendo um rolamento bem robusto, mas quanto menor a rotação, melhor. Quanto menor as cargas súbitas, cargas dinâmicas, melhor, porque a vida útil aumenta. E aí o custo de manutenção, parada programada, diminui também. Aí vocês estão vendo aqui, né, por exemplo, o Perflex, né, tem o que? Um anel, é uma borracha, né, na verdade, uma borracha oca, então a extremidade do eixo não encosta com a outra, né? Mas esses aqui tem de pinos e outros acoplamentos flexíveis também não, ok, mas estão vendo aqui que ele está no vazio, né? Então é isso, tá? Então, às vezes, são empresas que desenvolvem sistemas específicos, são patenteados, né? E podendo, no momento, né, depois de alguns anos cair domínio público, outras empresas utilizarem, acaba até diminuindo os custos também, né? Isso é muito comum, né? Cai domínio público, produto, a solução, né? Diminui de preço, mas está aqui.
Tá? É claro, vocês vão comparar as tabelas, uma resiste mais às cargas dinâmicas e estáticas do que outras. Outra, ele é submetido à rotação maior do que a outra. Outra pode suporta ataques químicos, intempéries. Enfim, cabe de novo, vou falar de novo, várias vezes já falei, cabe não ficar comparando aqui uma coisa com a outra. Mas cabe mostrar para vocês. Né? Então, por exemplo, aqui, acoplamentos modelo Perflex. Vocês estão vendo também, da mesma forma aqui, que o fato de ter um acoplamento, infelizmente, a carga máxima admissível é menor. Tá? Estão vendo aqui, potência equivalente igual a potência real vezes fator de serviço. Tá? Aqui que esse fator de serviço? Está aqui. Bom? Aí vocês estão vendo aqui que o fator aumenta quando é motor a diesel, né, por causa das cargas nos picos, né? Os picos e vales de carga. Estão vendo que é maior à medida que vai de leve até extra pesado, até colocar aqui reversão. Tá? Turbina, o fator FS não é tão grande em comparação ao motor a diesel, motor elétrico sempre mais leve, né? Porque é uma rotação mais constante, porque o fornecimento de carga elétrica, tudo que é eletroeletrônico, aparentemente, é mais constante do que o fornecimento mecânico. Aí vocês estão vendo aqui os modelos de Perflex, é P1 até P11, aí vai depender do quê? Da carga, estão vendo que à medida que aumenta o número, aumenta a carga admissível e a rotação. Rotação de 100 RPM até 3.000 e tamanho da potência equivalente vai aumentando também. Então, a diferença aí do tamanho, né, dos acoplamentos, dependendo da rotação e também da carga equivalente. Tá? Também medidas, quando estou falando de acoplamentos com eixos, né, de novo, leve em consideração as dimensões, né? Estão vendo aqui, leve em consideração a rotação, as cargas aplicadas e, como falei antes, até mesmo dependendo da tabela, tem também o momento de inércia. Estão vendo aqui do lado direito a penúltima coluna. O bicho está ficando longo, daqui a pouco eu interrompo. Acoplamentos flexíveis Perflex. Aqui, vou parar por aqui. Então, estão vendo aí torque máximo, nominal, ângulo de torção máxima, claro que flange de metal não admite isso, né? Rotação máxima com carcaça com... Agora que eu estou vendo aqui, está descrito exatamente a mesma coisa, tá? Mas, enfim, rotação máxima, GD2 aí é momento de inércia, né? Estão vendo aí massa vezes o quadrado do comprimento, peso do elemento elástico, peso, tá? Enfim, basicamente, dimensões, rotação máxima, torque máximo, peso, né? Massa, né? Vamos colocar massa, né? O que está errado aqui, né? KG, K maiúsculo, que absurdo. E momento de inércia, né? Umas fotos que eu peguei na internet, né, desse tipo de acoplamento aqui, que está do lado do acoplamento de toco de borracha, vocês estão vendo aqui em cima à direita. Tá? Deixar para o próximo vídeo isso aqui, tá? Para não ficar muito extenso e tempo também para ir no banheiro. Normal, né? Isso aí, gente. Um grande abraço, até daqui a pouco.